oportunidade. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesse curso e refletirmos a nossa caminhada como igreja. E, mais uma vez, eu quero expressar aqui a minha gratidão ao Ministério Renovare, à equipe do MC4, pelo honroso convite para ministrar essas duas aulas. Eu vi pelo grupo do WhatsApp que alguns irmãos não puderam participar na semana passada, e para esses irmãos que não puderam, eu quero dar, assim, as boas-vindas. Eu sou o pastor Álvaro Marinho Neto, sou pastor da Igreja Congregacional de Campo Redondo, no município de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E quero dizer para os irmãos que eu fui assim, fortemente impactado pela primeira aula. Eu estou me sentindo assim, abalado, emocionalmente falando, com vontade de chorar. Confesso aos irmãos que, se dependesse de mim agora, a gente tinha que botar o joelho no chão e buscar a face do Senhor, viu? Refletir sobre tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente tem ouvido, né? Porque não é simplesmente você ministrar mais um conteúdo, porque Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco e nós precisamos, assim, estar atentos para ouvir aquilo tudo que Ele tem falado. É aquilo que o apóstolo, o Senhor Jesus fala à sua igreja, né, no livro do Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos orar, vamos cumprir o nosso papel, né? Eu vou pedir ao pastor Marcos Moura que ore para a gente, pedindo a direção, né, para essa aula. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te adoramos pelo privilégio que temos de estar na tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Sendo, Senhor, tocados pelo teu Espírito, Senhor, Amém. nessa aula que tivemos, ó Pai, e pedimos que o Obrigado, teu Espírito Deus. esteja nos incomodando, Senhor. Amém. A tua vontade, o teu propósito. Amém. Esse Amém. alinhamento, Senhor, que começa na nossa intimidade com o Senhor. Ó Deus. Pai, para que possamos estar também aliados com os nossos irmãos no propósito maior de viver como a tua Sim, igreja, Senhor. de viver a missão que fomos chamados a viver, Pai. Então, Ó Senhor, Deus. clamamos a Ti, que continue a incomodar o nosso coração e que nós possamos Amém. estar verdadeiramente dispostos, Senhor, a permitir que o Teu Espírito esteja nos conduzindo nessa caminhada para a honra e Amém. glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado Amém. pela vida preciosa do pastor Álvaro, Senhor, que se coloca à disposição para ministrar essa aula. Pedimos que o Teu Espírito esteja usando também o Teu servo poderosamente para, Ó Senhor, Deus. tratar conosco aquilo que o Sim, Senhor quer tratar Senhor. nesses minutos que teremos, Pai. E Ó recebe, Deus. Senhor, desde já a nossa gratidão a Ti, pelo privilégio que temos de estar nesses dias, Senhor, nesse tempo, ouvindo a Amém. Tua voz, e, Senhor, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para a honra e glória do Amém. Teu santo nome. Recebe assim a Amém. nossa. Amém, Senhor. Amém. 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 Irmãos, eu vou estar compartilhando os meus slides com os irmãos. Estão vendo? Só que eu já adiantei aqui alguns. Essa aula é a aula de número 6 do primeiro módulo. É a última aula. O tema é foco. Nós estamos estudando a Revolução do Simples. Essas 5 últimas aulas foram baseadas, como já foi dito hoje aqui, no livro Igreja Simples, e eu quero incentivar a leitura do livro a todos os alunos. É um livro que custa em torno de R$50, e você encontra tanto impresso quanto no formato digital. Você pode escolher aí,
ok? Para aqueles que não puderam estar na aula passada, o pastor Luiz Felipe incentivou agora, no intervalo, que os irmãos se inscrevam na conta do YouTube do Movimento Renovare, e lá vocês vão encontrar as aulas anteriores, ok? Irmãos, fazendo uma pequena revisão, eu acho que isso aí é pedagógico para que nós possamos prosseguir. O que é uma igreja simples? O que é uma igreja simples? É uma congregação organizada em torno de um processo objetivo e estratégico que conduz as pessoas através dos estágios do crescimento espiritual. Então, a nossa missão é fazer discípulos. Foi essa missão que o Senhor Jesus nos deixou. A igreja simples é a igreja que está organizada em torno de um processo, em torno dessa missão. E é isso que nós temos estudado. Nós precisamos simplificar. Nós falamos aqui sobre congestionamento na aula passada. Nossas igrejas estão congestionadas. Nós precisamos simplificar, nós precisamos de alinhamento. E a igreja simples, ela está fundamentada em alguns conceitos chaves. Quais são esses conceitos? Clareza e movimento, que foram estudados na aula passada, alinhamento, que foi apresentado pelo pastor Luiz Felipe na primeira aula de hoje, e agora nós vamos falar sobre o foco, a importância do foco, o que é o foco dentro de uma visão bíblica. Esse é o nosso desafio. Eu quero falar sobre a importância do foco, primeiramente, passando um pequeno vídeo para os irmãos. Vamos lá? O que nós podemos aprender com esse vídeo? Sem foco. É um vídeo um tanto quanto cômico, o ursinho ali tentando alcançar o seu objetivo, ser atendido, e ele tenta de um lado, ele tenta de outro, mas a falta de persistência, de paciência dele, de perseverança dele, a falta de foco, ele não persevera onde ele está, ele acaba não sendo atendido. E é isso que acontece conosco quando nós não temos foco. Nós podemos não alcançar, não chegar ao objetivo que nós queremos, nós podemos nos atrapalhar e prejudicarmos todo um processo. Então, é a mensagem que esse vídeo educativo ele nos passa. O que é ter foco, irmãos? Segundo o dicionário, foco é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem. Observem bem essa imagem.
a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. Então, é a visão de um objetivo bem definido. O Senhor, ele nos desafia a termos um objetivo bem definido no cumprimento da nossa missão, que é fazer discípulos. Por outro lado, né, o que é estar fora de foco? Fora de foco indica que a imagem está embaçada, que saiu da zona de nitidez de uma lente, e no sentido figurado é aquilo que está fora de prioridade. Está fora de prioridade. Vejam vocês aí que, se nós não trabalharmos bem essa questão do foco, o que nós estamos dizendo é que aquilo que o Senhor Jesus nos mandou realizar não é a nossa prioridade. Não é a nossa prioridade. Então, se eu sei que a missão da igreja é fazer discípulos, eu devo abandonar tudo aquilo que possa comprometer ou atrapalhar o cumprimento dessa missão. A minha prioridade, a prioridade da igreja, o foco da igreja deve ser cumprir a missão que o Senhor Jesus nos entregou. E a questão do foco é muito difícil, porque foco, eu acredito que essa é a lição mais difícil de todas elas, né? O que é ter foco? Foco, muitas vezes, é saber dizer não. Não. E isso é difícil, irmãos. Isso é muito difícil num processo de simplificação da igreja. Requer muita convicção, requer estômago para aguentar reações contrárias, porque reações contrárias se levantam quando você precisa dizer não. O foco muitas vezes vai tornar o líder impopular, ele vai ganhar, às vezes, né, talvez inimigos dentro da igreja, talvez essa palavra seja um tanto quanto pesada. Agora, sem foco, a igreja ela fica entulhada, a despeito até de existir um processo. Nós falamos da necessidade da igreja ter um processo, mas ela pode até ter um processo, mas se ela não tiver foco, a igreja ela fica entulhada. Então, há a necessidade da liderança ter um compromisso irrestrito com o foco. A igreja precisa estar alinhada e a igreja precisa ter foco. E é interessante que, quando nós abrimos as páginas das Escrituras, nós vamos ver assim, uma expressão que se repete. Uma coisa. Não sei se os irmãos já repetem, e isso denota foco na Bíblia. Vamos ver comigo? Olha lá. O Salmo 27, verso 4. O salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27, 4. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo aí que a prioridade na vida dele é a presença de Deus. Né? Dentro da realidade do Antigo Testamento, a presença de Deus ela se manifestava no templo. A arca do Senhor ali estava. Era uma realidade um tanto quanto diferente da nossa. E o que o salmista está expressando é o desejo dele pela presença de Deus. Ele está dizendo que não há nada nesta vida que seja tão importante para ele do que a presença de Deus. É o foco dele.
e ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou me empenhar nesse propósito. Então, esse é o primeiro versículo. O segundo versículo, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo está exortando a igreja a ser firme, a buscar. Ele compartilha a sua própria experiência. Ele diz que ele não havia ainda chegado ao final da carreira, que ele ainda tinha muito que aprender, e ele diz que ele se esquecia das coisas que para trás ficavam, ele prosseguia para o alvo, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. E no versículo 8 de Filipenses, que eu não destaquei aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que nessa jornada espiritual, né, aquilo que antes era importante para ele havia se tornado refúgio. Em algumas traduções, a palavra refúgio é esterco. Você pode ver Filipenses, capítulo 3, versículo 8, posteriormente. Ou seja, ele estava focado no seu objetivo, ele havia considerado coisas que anteriormente para ele eram importantes, mas diante do seu objetivo de ganhar a Cristo, tudo que estava à sua volta perdeu valor, e ele estava focado somente nesse propósito. Olha o conselho também que ele vai dar ao seu filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele vai dizer assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O que a gente pode ver aqui nesse conselho de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo? Ele está dizendo aqui, irmãos, que é muito fácil a gente se perder com questões secundárias. É muito fácil. E Timóteo é exortado a ter foco, a não se perder com aquilo que é secundário, com aquilo que divide, ok? E aí Paulo vai dar aí o exemplo do atleta. O atleta, ele precisa ter foco para poder ser vencedor. Então, é a exortação que o apóstolo Paulo faz ao seu filho na fé. Mais um texto que eu gostaria de destacar, um texto também conhecido dos irmãos, Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, e o escritor da carta, ele vai nos aconselhar aqui a nos desembaraçarmos de todo entulho para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, como atletas de Cristo, nós precisamos ter os olhos nele, nós precisamos ter foco em Jesus. Ele é o nosso alvo.
Qual é o alvo do discipulado? É Cristo ser formado em nós. O Senhor está trabalhando em nossas vidas através do ministério do Espírito Santo. Cristo está sendo formado em nós. Né? O coro dos salmos e hinos, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. É isso que o Senhor está a realizar hoje nas nossas vidas. E o nosso alvo, a nossa missão é Cristo, é mostrar Cristo para a igreja, é trabalharmos verdadeiros discípulos de Jesus, é gente que quer ser como Jesus, não simplesmente membros de igreja, não simplesmente arrolados ao rol de membros da igreja, mas de gente que deseja ser como Jesus. E a gente precisa ter foco, e a palavra aqui vai nos dizer que nós precisamos nos desembaraçar de todo peso e pecado. Peso. Peso é aquilo que não é necessariamente pecado, mas é aquilo que atrapalha um atleta de correr. Um atleta, um rapaz que vai correr, ele não vai correr de sapato, ele não vai correr de paletó e gravata. Essas coisas representam peso para ele. Ele vai colocar uma roupa apropriada. E muitas vezes nós queremos correr e nós estamos carregando pesos desnecessários. Então, nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que é peso, de tudo aquilo que é pecado. E precisamos olhar para os heróis do passado. Hebreus, capítulo 11. Nós temos aí a galeria dos heróis da fé. Eles pagaram um preço alto e eles venceram. Eles nos trazem a verdadeira motivação. Hebreus 11 vai dizer que eram homens dos quais o mundo não era digno. Homens que pagaram preço, homens que perseveraram, homens que muitas vezes não viram aquilo que eles desejavam ver e eles perseveraram até o fim. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai usar duas figuras para o obreiro cristão. Nós, como obreiros, como líderes, e aqui nós temos pastores, temos presbíteros, temos diáconos, temos líderes de uma maneira geral. O líder, ele é comparado na Bíblia como, em primeiro lugar, né, um construtor. Eu deixei de avançar o slide anteriormente, peço perdão. Nós somos construtores. O que a gente precisa levar em consideração, né, usando aí a analogia do construtor? Irmãos, a obra não é nossa. Nós somos obreiros, mas nós não temos o direito de mexer no projeto. O projeto é de Deus. O projeto não é meu, não é seu. O projeto confiou essa obra. E a gente precisa ter isso em mente para a gente poder ter foco. Nós somos apenas trabalhadores, construtores. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai falar em 1 aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim no verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo.
e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, vejam bem as verdades que são salientadas aqui. O edifício tem dono, nós somos apenas cooperadores, somos apenas construtores, e haverá prestação de contas. Um dia nós estaremos diante do tribunal do Senhor e nós prestaremos contas mediante aquilo que Ele nos confiou. Então, nós não podemos fugir àquilo que é o propósito de Deus, a missão de Deus para a igreja. Essa é a primeira analogia que nós podemos encontrar na Bíblia em relação ao obreiro. A segunda analogia é de que nós somos mordomos. Nós administramos aquilo que não é nosso. Nós administramos aquilo que não é nosso. E nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Normalmente, nós aplicamos esses versos à realidade do crente, individualmente. Vamos pensar nisso aqui na perspectiva da igreja, daquilo que o Senhor nos tem confiado, da necessidade de andarmos prudentemente, da necessidade de remirmos o tempo, os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Então, como mordomos, né, nós temos o compromisso de administrar a despensa do Senhor. Como construtores, nós temos um compromisso com a planta e nós precisamos ter alguns cuidados a serem observados. Que cuidados seriam esses? O primeiro cuidado aí é de eliminar aquilo que está fora do projeto de Deus. Eu não posso construir nada a meu bel prazer, eu não posso fazer nenhum puxadinho na obra de Deus. Essa foi a imagem que me veio à mente quando meditava sobre isso. E tudo aquilo que não segue a planta do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é criado por nós, é puxadinho, irmãos, é puxadinho. E o Senhor, ele manda eliminar, está fora do projeto dele, viu? E a gente sabe que numa construção simples, se a parede ela é construída fora de prumo, ela precisa ser derrubada. E isso aí é algo que é muito complicado. Não é bom derrubar, né? Todo construtor, quando ele precisa meter a marreta naquilo que ele fez, ele fica triste. O construtor, o dono da obra também fica triste. Isso representa desperdício de material, de tempo. Então, quando a gente enfatiza aquilo que está fora do projeto de Deus, nós estamos vivendo essa realidade aí, nós estamos criando puxadinhos. E a verdade é que nós temos muitos puxadinhos dentro das nossas igrejas, ok? Vejam a ousadia desse camarada aí, né, que construiu em plena rua, ainda fez a garagem para ele. E, às vezes, a gente está fazendo algo semelhante. Irmãos, o que a gente precisa eliminar? Quais são
os puxadinhos que a gente precisa eliminar. Pastor Luiz Felipe falou agora aqui de programas, né, de atividades que muitas vezes vão lotar a nossa agenda, que vão nos cansar e vão nos distrair do projeto de Deus. Às vezes a gente acha que a agenda cheia, isso aí é sinônimo de espiritualidade, é sinônimo de progresso, de empenho na obra de Deus. E isso não é aquilo que o Senhor tem para nós, qual é o propósito dele, qual é o objetivo dele. E se não está dentro do projeto, isso precisa ser eliminado. Irmãos, o nosso propósito como igreja, né, o nosso propósito de existir, não é de entreter as pessoas. Nós, muitas das vezes, nós temos a preocupação de promover entretenimento na igreja. Eu não sou contra o entretenimento, mas esse não pode ser o nosso objetivo principal, porque a atividade é legal, porque vai atrair simplesmente pessoas, e é um evento, e depois aquilo passa e tudo morre, porque não está ligado a um processo, não está ligado à visão ministerial da igreja. Então, para nós trabalharmos e vermos vidas transformadas, nós precisamos ter foco. E, nesse foco, nós precisamos eliminar tudo aquilo que possa atrapalhar. Nós precisamos eliminar programas, atividades que estão fora do projeto. Isso não é fácil, isso é dolorido. Como disse, para a liderança isso tem um preço, e foi bom que o pastor Luiz Felipe, na primeira aula, ele disse, a liderança precisa estar coesa. Vejam, dentro da fala dele, ele começou com a sua liderança, ele vem trabalhando, isso é um processo. Você trabalha a liderança, você constrói o ideal dentro da liderança e você, pouco a pouco, você vai passando isso para a igreja. Não é algo que vai acontecer de um dia para o outro. É um processo. Requer paciência, requer visão, perseverança, foco. Então, algo que nós precisamos eliminar são muitos programas, mas eu creio, a ênfase do livro são dos programas, mas dentro de uma igreja histórica como a nossa, uma denominação histórica como a nossa, eu ouso falar, nós precisamos também de mudanças na nossa cultura, na nossa forma de ser evangélico e congregacional, porque nós precisamos ver qual é o nosso propósito, a geração que nós hoje precisamos alcançar, e nós precisamos abrir mão de muita coisa que atrapalha o alcance dessa geração de novos discípulos. Então, não é simplesmente a questão de programas. Nós precisamos essas transformações, quebra de paradigmas na nossa cultura evangélica congregacional. Isso choca. É lógico, conforme falei, não é algo que acontece da noite para o dia, mas nós precisamos promover mudanças. Eu não sei se os irmãos conhecem um grupo norte-americano, um grupo anabatista, chamado Amish. Conhecem? Existem vários filmes sobre eles. Vejam, eles não utilizam telefone, eles não usam automóveis, eles andam de charrete, ainda hoje, e eles se vestem como se estivessem no século XIX. Eles têm um gueto,
eles vivem num gueto. E aí vamos tomar esse exemplo. Vamos tomar esse exemplo. Qual é a mensagem que eles passam para a sociedade americana? Pergunto: qual a possibilidade deles serem usados por Deus para o alcance da população americana? É a pergunta. É lógico, irmãos, nós cremos no Deus do impossível. Ele usa quem ele quer. Ele usou a mula de Balaão, ele usou os corvos para servirem Elias, ele tomou o medroso do Gideão. Deus pode usar quem ele desejar, eu não duvido disso. Mas nós precisamos refletir acerca da nossa realidade hoje. Nós precisamos estudar as melhores estratégias de alcance, de comunicação. Nós precisamos refletir acerca do nosso saudosismo, do que aconteceu no passado e hoje já não acontece mais. E por que não acontece? E nós precisamos abrir mão para que nós possamos alcançar a presente geração. Isso é dolorido? É dolorido, viu, irmãos? Mas como mordomos, como construtores, nós precisamos reagir e agir em relação a tudo isso. Então, é necessário eliminar, é o primeiro cuidado que nós precisamos ter aqui. Mas eliminar com cuidado. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que hoje chamamos de pragmatismo. O que é o pragmatismo? É a cultura do descartável. Nós somos influenciados hoje pela sociedade de consumo e muitas vezes nós jogamos coisas boas fora. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos queimar, nós precisamos avaliar, viu? E nós precisamos descartar aquilo que, de fato, precisa ser descartado. Olhem o que eu vou dizer agora, para ser bem mais claro. Existe uma diferença entre o acumulador e o estilo retrô. São coisas distintas, viu? Nós não podemos ser, de forma alguma, acumuladores. Com toda certeza, alguns irmãos aqui já assistiram aquele programa horrível que tem na televisão fechada sobre acumuladores. Isso é uma doença. E, às vezes, nós estamos acumulando coisas, mas o mesmo não se diz em relação a um estilo retrô. A grande questão em relação ao retrô é que é uma questão de gosto. E gosto é algo pessoal. Eu posso ter um estilo retrô na minha casa, mas nem todo mundo gosta. Então, quando nós pensamos no coletivo, nós precisamos ressignificar muitas coisas. Coisas que foram boas no passado, nós precisamos ressignificá-las para serem usadas hoje. Eu vou dar um exemplo pessoal para os irmãos. Irmãos, eu tenho em minha casa, no meu quarto, uma TV de 14 polegadas de tubo. E ela tem pelo menos 20 anos. Mas eu assisto nesta TV toda a programação da minha TV por assinatura. Eu tenho acesso aos aplicativos dos serviços de streaming, que a minha TV por assinatura me possibilita. O rapaz, quando veio fazer a instalação aqui na minha casa, ele se recusou a fazer a instalação porque era uma TV analógica. Ela não tinha uma saída HDMI. E eu olhei para a televisão, uma televisão boa, que nunca deu defeito. Eu me recusei a jogar a televisão fora. Eu fui numa loja de componentes eletrônicos, eu comprei um
adaptador e transformei a minha televisão e eu tenho acesso a tudo. Vejam, não houve necessidade de eu descartar. E assim é a mesma coisa. Nós falamos de eliminar, nós precisamos eliminar programas, nós precisamos questionar a nossa cultura evangélica congregacional. E aí eu quero dar um exemplo bem prático do que eu estou falando para vocês dentro do nosso contexto. A questão teológica dos nossos cânticos. Nós estamos falando de discipulado. Nós cantamos. Nós somos aquilo que nós cantamos. E o que nosso povo muitas vezes canta, muita bobagem, para não dizer heresia. E o que eu quero dizer, se nós estamos preocupados com o discipulado, irmãos, nós precisamos ressignificar o nosso salmos e hinos, e agora nós falamos dentro da nossa realidade denominacional. Eu sei que os salmos e hinos é propriedade da Igreja Evangélica Fluminense, eu não quero questionar isso, mas vejam bem, a última revisão do nosso inário foi em 1975. Há 46 anos, há quase meio século. Quantas mudanças nós já experimentamos ao longo desse período? Eu louvo a Deus pela iniciativa de irmãos hoje, de estarem gravando os hinos, de colocando num canal do YouTube, para que os irmãos possam aprender os hinos, mas prestem atenção, nós precisamos ressignificar o nosso inário. Se nós desejamos que ele continue sendo útil, usado pela geração hoje, conforme foi usada no passado. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Como construtores, como mordomos, nós precisamos eliminar, nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos promover mudanças em nossa cultura evangélica congregacional. Certa vez li uma frase de Charles Swindoll que muito me impactou. E a frase de Charles Swindoll diz o seguinte: a tradição, abre aspas, a tradição é a fé viva dos que morreram, enquanto que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Eu sei que isso pode chocar muita gente aqui, mas isso a gente precisa parar para pensar. Se nós temos uma missão, nós precisamos alcançar as nações. Se nós queremos ter discípulos maduros, nós precisamos ter a declaração de missão, nós precisamos ter alinhamento, nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter foco, e isso implica em eliminar muita coisa. É dolorido, irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil. Ok? Em segundo lugar, como construtores, nós precisamos limitar acréscimos. Ou seja, pastor Luiz Felipe falou sobre isso na primeira parte, na primeira aula. Nós precisamos tomar cuidado para não acrescentarmos programas, atividades ao processo. Muito cuidado. Né? O livro cita uma pesquisa feita na Flórida, onde se fez a seguinte indagação: mais é mais? Foi a pergunta feita. O que isso significa? Igrejas que oferecem mais programas causam um impacto maior do que as que oferecem menos? Qual foi o resultado da pesquisa? O resultado demonstrou justamente o contrário. Pela realidade de lá, menos programas
significou maior foco naquilo que era oferecido. Ok? Então, uma quantidade menor de programas pode significar mais energia, mais recurso alocado, mais pessoas comparecendo, você não vive um ativismo muito grande e maior atenção dos participantes. Aí eu também preciso fazer o contraponto de tudo isso. Isso não significa que nós devemos ignorar tudo aquilo que é novo. Não, não. Às vezes, nós vamos precisar inovar. O novo pode criar energia, o novo pode prender mais a atenção, o novo pode produzir crescimento, mas o novo não precisa ser mais um. O novo pode fazer parte daquilo que já existe. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Quando nós formos pensar aí nos nossos programas, nos nossos especiais, nas nossas grandes produções que muitas das nossas igrejas aí produzem, é muito importante que nós tenhamos tudo isso em mente, ok? Eu quero passar para os irmãos um vídeo, eu espero que ele rode direitinho, sobre a nossa atleta, a Rebeca Andrade, que foi medalhista, e eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim, passei a admirar muito essa menina, e quero chamar a atenção de um trecho de uma reportagem da Rebeca. É 1 minuto só o vídeo. Vejam se vocês conseguem entender bem o recado da Rebeca. E não foi. Universitários, me ajudem aí. Pastor, o vídeo para mim aqui está chegando sem som e está travando. É isso que eu estou achando. O volume do áudio aí parece estar zerado quando aparece na tela do senhor. Não, tá não. Não tá. Não. Quando o senhor começou a compartilhar a tela, o senhor habilitou 2 quadradinhos que tem lá embaixo? Habilitei. Tá, então não é isso. Então eu vou passar, ok? Ok. Vou deixar algumas perguntas com os irmãos para debate, diante de tudo isso que nós abordamos aqui. Quais as atividades não são essenciais em nosso processo ministerial? Pense na realidade da sua igreja. O que nos impede de eliminar? Por que é difícil para um líder cristão dizer não? Vamos dar aí 10 minutos para vocês conversarem sobre essas perguntas. E depois eu gostaria que alguns compartilhassem conosco, né, o resultado aí do debate. Por favor, Carol, nos dê esse suporte aí. Pastor, alguns alunos que eu estou percebendo que estão com dificuldade de estabilidade na conexão, eu vou permanecer aqui na sala principal com a gente, tá? Uhum. Boa noite. Aproveitar para perguntar quem é o 930-564. Não entendi. Quem é? Tem um aluno com o número 930-564. A gente não consegue identificar quem é, porque ele não abre o vídeo.
e também não põe o nome no chat. A gente já perguntou algumas vezes, mas não consegue saber. Vocês estão vendo aqui o 930-564? Não. Também o sobrenome do Rafael, que a gente tem alguns Rafaels na turma, e aí tá difícil de identificar qual deles. Que é essencial, né? O que são atividades essenciais. E a palavra essencial já faz a gente lembrar desse período de pandemia que a gente viveu e como foi necessário enxugar tudo, né? E deixar realmente o que é necessário. Tá ativado. Parece que talvez o 930564 não tenha falado. Vamos ver, 930-564. Você está aí? O C3PO. Álvaro, Diga. o vídeo da atleta, você sabe o título do vídeo? Eu fiz uma edição, Felipe. Eu Ah, enxuguei. Tá. Eu fiz porque é uma reportagem longa, É. eu selecionei 1 minuto. Entendi. Entende? É 1 minuto e pouco, por causa do tempo da gente. É a fala dela, Entendi. entendeu? É a fala dela, ela falando de que a vitória dela foi construída ao longo de um período, falando do processo, Legal. falando do trabalho de equipe, Legal. falando, né, de que ela estabeleceu metas para alcançar o objetivo, Show. entendeu? Você não tem como abrir. Você fez uma edição, deve ter salvado no seu computador. Sim. Você não tem como abrir só o vídeo fora do slide, porque você colocou o vídeo. Dentro do PowerPoint. Tem como se abrir fora do PowerPoint o vídeo? Tem. Então, abre fora, aí depois Vou você tentar ver se compartilha. eu passo para vocês aqui, nesse período, para ver se vai. É isso que você está falando? Pode ser. Se você, não, você poderia abrir ele aí e na hora de compartilhar, lembrar de selecionar os 2 quadradinhos embaixo e tentar passar. Eu acho que é possível. Porque você abrindo ele no computador, fora do slide. E pode ter dado algum conflito. Fica pesado. Você pode até testar com a gente aqui. Isso, testa aqui agora com a gente. Mas abre fora do PowerPoint o vídeo. Fora do PowerPoint. Aonde você salvou aí. Para mim, basta a palavra do Álvaro. Não, para mim também. Para mim também, Não, mas é porque ele planejou, né? Colocar. Mas agora Estou brincando, deixa. Já avancei. Tá bom. Quem é o 930564? Ele tirou aí o. Ué. Tirou, depois voltou com o microfone. Ô, 93, fala aí. Rafael, também. Anota a sugestão aí. Oi, É você? sou eu, Ronaldo Vitelbo. 930564 é você? Não. Ah, tá. A Carol era para botar num grupo, me tirou do grupo e me jogou para fora. Não, doutor, não foi eu que tirei, não. Deve ter caído. Foi automático, Foi automático, eu não tirei ninguém, Agora assim, não. vou repartir no grupo, tá? Aí tô esperando. Aí jogaram para fora. Ronaldo é vascaíno. Não, como disse. Então tiraram ele por ele ser mais caído. É porque Foi não, Ronaldo. eu sou carioca. É para você ficar no grupo dos professores, Ronaldo. Amém. Sabiam que o Ronaldo Vitelbo se formou comigo lá em Angra? É mesmo? Mesma turma. É uma turma. Rapaz, você é um herói, Ronaldo. Somos. Somos todos heróis. Meu contemporâneo de seminário. Turma boa, hein? Turma boa, então. A gente terminou com 6 pessoas. Verdade. Sabe quem se formou comigo? Meu ego e meu superego, porque o ID já estava lá. Só eu me formei sozinho. Sabe quem se formou com a gente? Sabe quem se formou com a gente? Pastor Orlando Moreno. Sim.
Agora, eu fui sozinho, cara. Entraram comigo 16 ou 18 pessoas, não lembro bem, e só se formou eu para bacharel, eu, na época. E Eu para fazia Palavra da baixaria? Vida. E para baixaria, quem se O formou? último dos moicanos. Eu fiz Palavra da Vida 3 anos, depois fiz lá em Angra. Tem o bacharel e tem baixaria, né? Tem, muita baixaria mesmo. Essa eu não quero nem falar, essa daí eu passo para o secretário-geral resolver para mim. Eu fechei a câmera. A baixaria é tanta, né? Que fez com a câmera. O Márcio, hein? Ô, Álvaro, você viu lá no chat, quando você mostrou a televisão, falou da televisão, da geladeira, ele falou que nem era nascido nessa época. Não, foi da Eu não última vi, não. revisão, a última revisão de Salmos e Hinos, Da 1975, que eu última botei. revisão. Eu nem era nascido, cara. Vou fazer 43 agora. De cada perna, né? Gente. Isso é coisa muito séria para a gente pensar. Muito sério. Eu gosto, falando de discipulado, eu gosto daquele Salmos e Hinos que fala tu no teu cantinho e eu no meu. Conhece esse? Não, Tá lá. Você no seu cantinho e eu no meu. Salmos e Hinos. não conheço esse. Então é o antidiscipulado, né? Deve ter uma explicação, é porque a gente não deve conhecer a história, né? O contexto no qual foi escrito, não sei, mas é tu no teu cantinho e eu no meu. Marquinhos e Márcio, na semana que vem a gente vai conseguir se reunir com o pastor Diogo Carvalho sobre Igreja Multiplicadora lá na sede? Quando? Que horas? O pastor Marcos conversou comigo, eu conversei com o pastor Marcos semana passada. A proposta foi de a gente conversar de manhã. Que horas? Deixa eu ver aqui. 11. Joga para as 11 horas, Luiz. Seja o dia que for. Ih, rapaz, Rafael em dose dupla. Se a gente não sabia quem era Rafael, agora ficou Rafael em dose dupla. É o ego e superego, falta o id. E o mistério do 930564 continua. Pois é. Seria terça-feira, dia 24, é isso, pastor Marcos? Foi isso que você viu, não foi? 11 horas? Terça, dia 24. A gente tinha marcado um pouco mais cedo, né? Mas... Não, a gente tem mais 3 reuniões terça-feira a esse horário. Ah, é? A gente está com tanta reunião que está acumulando uma em cima da outra no mesmo horário, né, Wilson? Misericórdia. E eu, assim, vou ser sincero a vocês, eu falei com o Marquinhos, eu tenho tentado chegar um pouco mais tarde, porque eu estou numa situação, gente, que eu preciso jogar para fora, senão eu vou pirar. Então, assim, eu tenho ido para a academia tem me ajudado a colocar para fora energia, né? Então, por isso que eu estou falando, se pudesse ser 10h30, 11 horas, isso me ajudaria muito. 10h30, então? 10h30, pode ser? Pode ser. O pessoal está voltando, hein? Sim, pastor, o pessoal está voltando. Em 20 segundos todos retornam. Marquinhos, nas nossas reuniões eu quero uma precisão assim, igual de Carol. Rapaz, é difícil, porque assim, a discípula se tornou maior do que o mestre. Entendeu?
Agora ficou difícil, Márcio. Pastor Marcos, a Carol é meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas. Vai ficar desmembrado, coitado. Aqui no Nossa, tô achando Renovar, que 10 minutos é pouco, hein? aqui no Renovar é ela e ela só. A Thaís, né? Nem A deu pra Carol falar tem que direito. pensar numa auxiliar aí, Carol. Uhum. Já começa a pensar aí. Hoje eu sou o auxiliar Tem dela. meia hora de bate-papo, que é difícil, hein? Tem que discipular alguém aí. Tem que discipular alguém aí. Dedinho da Carol tá demais, hein? Diálogo com a Sara e o pessoal estava ficando muito interessante, maravilhoso, mas que pena que o tempo acabou. Mas depois de 10 horas, vocês podem se reunir de novo. Vocês Todos já estão de volta, né, Carol? Sim, pastor. Sim. Então, vamos lá. Quem gostaria de compartilhar? Eu sei que o tempo foi curto, mas alguém gostaria que foi conversado, debatido? Quais as atividades não essenciais em nosso processo ministerial devam ser eliminadas? O que nos impede de eliminar? Por que é difícil dizer não no ministério? Quem gostaria? Boa noite, pastora, paz. Nós falamos muito da questão do não, da dificuldade de um medo de uma rejeição, e os problemas que a falta desse não traz, né, o que gera dentro da igreja, né, foram citadas diversas situações, e uma delas que me chamou muita atenção foi do grupo de louvor, de que todo mundo ia entrando e entrando, e quando se viu, tinham mais de 20 pessoas no grupo de louvor, e uma das pessoas que não fazia parte, mas que estava ali tentando, acabou criando reboliço e fez com que o grupo acabasse se afastando, tudo por falta de um não logo no início, né, de um critério. As crianças, né, foi colocado muito as salinhas infantis, o medo de dar um não para a criança, de chamar a atenção no sentido de educar realmente, né, porque o que a gente debateu ali no nosso grupo, e me chamou muita atenção a dificuldade que as pessoas têm hoje do não realmente, né, como se as pessoas estivessem sendo criadas para serem acatadas em tudo que elas querem. Na verdade, nunca foi dessa forma e não vai ser. Então, a educação, ela precisa ser dada na igreja, sim, ela precisa ser dada na sua casa, ela precisa... O não, ele precisa acontecer, porque uma situação natural do ser humano em qualquer área, ou no seu trabalho, ou na sua casa, com seus familiares, ou na sua escola, enfim. Então, eu me preocupo muito com esse medo do não por uma rejeição. Né? Não, se eu disser que eu não vou... E eu já vivi isso no meu ministério com meu marido, de uma situação que a gente teve que dizer não, e nós fomos olhados um pouco de torto por aquelas pessoas, mas sentamos sempre, acho que o diálogo é fundamental. Não é simplesmente um não, é não por quê. É explicar ao outro o porquê daquele não. Eu acho que quando você conversa, quando você dialoga, eu pelo menos fico em paz. Quando eu falo para a pessoa, não, mas por isso, eu fico em paz, porque acho que a minha parte, se ela vai entender, não sei, né? Espero que sim. Mas eu acho que você tem que colocar para o outro quais são as razões daquele não, por que daquele não, né? Muito bem, Adriana. Gostei da sua fala. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Pastor, boa noite. Opa, pode falar, Lucas. O medo do novo, né, pastor? O medo do novo. Eu me lembro que na EC de Amendoeira, para a gente começar a bater palma, teve uma assembleia de membros. Aquilo foi muito assim estranho para nós que éramos jovens, né? Mas eu creio que eu não vejo nenhum problema também no Ministério de Louvor com mais de 20 pessoas.
o objetivo for o mesmo, né? Como o senhor falou, se o objetivo for o mesmo, e o espírito for um espírito agregador, e pode-se fazer uma escala, né? Não vão cantar os vídeos, não vão tocar os vídeos, porque isso vai ser difícil, né? A grande questão é o espírito que está presente ali, se for agregar num sentido só, em torno da obra, né? Do reino do Senhor Jesus. E a grande questão também é a questão do pastor. O pastor fica num beco sem saída, né? Ele também não pode chegar lá e dar um soco na mesa e acabar com tudo, não. Senão ele vai ferir muita gente, ele vai acabar acabando com o ministério dele e com a igreja, né? Então, é muita oração, muita busca. Difícil o pastor montar uma liderança confiável, que ele possa contar com todos e, no momento certo, pontual, ele vai cortando as coisas, vai trazendo o povo para perto dele e vai agregando e vai mudando a situação. Então, as nossas igrejas, elas são as igrejas boas, mas que, ao longo dos anos, né, elas foram... eu penso que muitas delas precisam de uma renovação assim, nessas questões assim, de trabalho, de discipulado, voltar, né? Tem igreja que fez um trabalho muito bom de discipulado e elas cresceram, foram avivadas, igrejas que ficaram fortes e cresceram bastante. Isso é muito bom. E as outras ficaram para trás. Então, a grande questão que eu convivi com pastores, tipo o pastor Jurandir, outros pastores, é a questão das coisas novas, que assustam aqueles que são tradicionais, né? Você mexeu com um diácono, com um presbítero de igreja, não é mole, não. Então, eu acho que é assim, eu acho que é isso aí, mas depende do espírito que a pessoa está imbuída de fazer, de trabalhar, né? Se tiver com espírito de humildade, creio que a mudança virá e abençoará a igreja como um todo. E algumas coisas que for necessário cortar, será cortado e tudo dará certo. Obrigado pela oportunidade. Oi, irmão, deixa eu só, desculpa interromper, eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Não é questão de ter 20 questão, não, foi a falta de critério, né? Cada pessoa que entrava nova na igreja, ele ter deixado fazer parte de louvor. Eu acredito que cada um de nós tem um dom. E essa pessoa que eu estou mencionando, né, do que nós ouvimos na sala, foi uma pessoa que não estava ali para agregar e acabou, de fato, trazendo muita confusão. Então, foram os critérios adotados pelo pastor naquele momento de deixar todas as pessoas que chegassem, olha, eu quero para o louvor, vai. Eu não tô falando a quantidade, até porque eu não faço parte do louvor, não sei esse critério, eu sei que eu não tenho esse dom, mas eu estou apenas mencionando e talvez eu tenha me explicado mal, né? Desculpa aí. Mais alguém? Mais uma pessoa? Uma só. Mais alguém? Eu gostaria de mencionar algumas dificuldades que nós temos em nossas igrejas, de modo geral. Primeiro, fazer um planejamento com foco, para que a gente possa tirar os babados, justamente as atividades que não são essenciais. Na maioria das vezes, a gente monta uma agenda de atividades. A segunda dificuldade é que a gente não avalia o processo. Então, a gente tem muita dificuldade, não entende que há necessidade, muitas vezes, de reformular, de voltar atrás, de acrescentar coisas novas. Então, são essas duas dificuldades. E eu gostaria aqui de fazer um comentário, o pastor Márcio está aí, é o presidente da Junta Geral da nossa União, né? Os nossos seminários não têm trabalhado a questão administrativa na vida dos seminaristas. A gente vê, muitas vezes, a dificuldade na administração. Eu não digo só em termos de burocracia, né, de coisa assim, não, mas a própria vida espiritual da igreja. Então, nós não temos foco, não trabalhamos com foco, somos tremendamente ativistas e crente ainda tem uma outra coisa. Crente é novidadeiro. Gosta de uma novidade, deu certo no terreno do vizinho, ele copia igualzinho. Ele nem tenta adaptar a sua realidade, a sua comunidade.
Ah, lá está funcionando, muita gente indo para lá, vamos fazer igualzinho aqui. Então, eu acho que essa coisa de trabalhar na cabeça da gente, que é a necessidade de parar, orar, reunir, pensar, ter o foco, né? Todas as atividades estão contribuindo para que alcancemos o objetivo a que estamos nos propondo. Então, não tem? Descarta. Essa tem. Ok. Então, eu acho que é isso. Um pouco aqui. Foi bom que eu falo muito. Irmãos, olha, dizer não não é fácil. É um aprendizado. A Neide falou da falta de preparo, né? Nós poderíamos aqui elencar muitas questões. Críticas surgem, oposição surge também. E aí, eu quero finalizar, quero colocar para os irmãos, poderia ter colocado as perguntas, né? Estou apanhando aqui, viu, irmãos? Isso ainda não faz parte do meu cotidiano, da aula desse jeito, não, né? Olha só, eu li algumas frases que me impactaram. A realidade da crítica na vida do líder. Não está indo? Espera aí. Deixa eu tentar resolver essa parada. Ih, Jesus. Só um minuto, gente. Vamos ver se vai agora. A realidade da oposição, a crítica, a realidade da crítica na vida de todo líder. Irmãos, o que a gente precisa ter em mente? Não se pode agradar a todos. Não se pode. Outra questão, não se pode agradar a alguém o tempo todo. Mesmo que você agrade durante um período, vai chegar um momento que alguma situação vai acontecer. Quem é casado sabe muito bem disso, né? Você procura agradar, vive desejando agradar, mas chega um momento que você não agrada. Então, é algo que a gente precisa ter em mente. E nós devemos buscar agradar a Deus, com todas as nossas limitações. É isso que, como líderes, nós precisamos colocar em nossas mentes e em nossos corações. Ok? É isso. Voltou? Espera aí. Acompanhando. E aí eu quero fechar a nossa aula hoje pensando com vocês sobre a realidade da crítica num líder do Antigo Testamento, que foi Neemias. Humanamente falando, Neemias, olha, ele abriu mão da sua estabilidade lá no palácio do rei, financeiros, ele conseguiu documentos, cartas do rei, ele trabalhou para restaurar a autoestima do povo, a segurança. Neemias abriu mão do seu salário como governador, ele abriu mão. Então, se houve alguém no Antigo Testamento que não merecia enfrentar a oposição, esse alguém foi Neemias. Mas quando nós estudamos a história de Neemias, o que a gente vai ver na vida dele? Olha só, em primeiro lugar, ele enfrentou a apatia. Olha o que diz Neemias 3:5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores.
Estão vendo aí? Houve aí apatia, houve rejeição à orientação que estava sendo dada. E o cara estava ali, ele abriu mão de tantas coisas, ele trouxe recursos, era para o bem-estar de todos, mas houve aí essa apatia. Mas não somente apatia, houve também muita raiva em relação a Neemias. Olha o que diz a parte A do capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, fúria, raiva. Não somente apatia, raiva. Neemias foi ridicularizado. O texto diz: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Ele começou a fazer uma campanha de ridicularização. E não para aí. O texto diz que houve luta. Neemias 4:11 diz assim: e os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Estão vendo aí? Quanta oposição! E ele tinha uma missão. Ele tinha algo que Deus havia entregue a ele para realizar: a reconstrução dos muros de Jerusalém. E, com todo o seu planejamento, com todas as suas estratégias, vejam aí as lutas enfrentadas por esse homem. O texto de Neemias nos fala que em 52 dias a obra foi concluída. Neemias 6:15. E por que foi concluída? Em primeiro lugar, porque Neemias tinha foco, ele tinha uma visão. Neemias, capítulo 6, verso 2 e verso 3, ele diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Vejam, ele soube dizer não, porque ele estava focado na grande obra. E é esse o desafio que o Senhor coloca diante de todos nós. Segundo, ele teve êxito, ele conseguiu, nesse tempo tão curto, cumprir a sua missão, porque ele dependia de Deus, ele tinha vida de oração. Capítulo 4, verso 4, a parte A, diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Irmãos, algo que a gente enfatizou já nesse curso aqui, nós não estamos ensinando um método, nós não estamos vendendo um pacote para os irmãos, nós estamos discutindo aqui princípios e princípios bíblicos. Agora, Deus usa homens. Nós devemos usar as melhores ferramentas, mas o Senhor está mais preocupado com o estado do nosso coração do que com aquilo que nós podemos fazer para Ele. Neemias era um homem de oração. Se você fizer uma leitura do texto de Neemias, você vai encontrar vários relatos da oração de Neemias.
Terceiro lugar, Neemias, ele encorajava o povo a prosseguir. Olha o que diz, verso 14 do capítulo 4. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou sair e vou voltar. Olha, é um grande desafio tudo isso. É uma grande lição. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas o que a gente aprende com esse homem de Deus do passado é que mudanças são construídas. O vídeo que eu queria passar para os irmãos da atleta, ela em 1 minuto, ela fala de que a vitória dela na Olimpíada agora foi construída, foi um trabalho de equipe, renúncia, ela passou por muita coisa, mas ela deu glória a Deus, ela dependeu do Senhor, e é isso que o Senhor deseja da nossa parte. Então, mudanças são construídas, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor, somos totalmente dependentes dele, e devemos ter em mente que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Esse versículo, né, ele não pode estar só gravado nos nossos documentos denominacionais, mas esse versículo precisa ser a nossa inspiração para no realizar de todas as coisas. Ok? Mas o Senhor coloca diante de nós um desafio. Neemias se debruçou diante do seu desafio, diante da sua missão, e nós precisamos nos debruçar diante desse desafio, diante disso tudo que ele nos tem mostrado. Essa é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. E eu quero fechar, e aí eu vou voltar de novo, me perdoem, tá? É o lambi-lambi. Não, não é esse. Isso. Com essa frase desse livro, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Sei que muita gente pode questionar, mas o que eu quero destacar é esse pensamento aí de Leroy Timms. Um líder é aquele que vê mais que os outros, vê mais longe que os outros e vê antes dos outros. Nos tem mostrado muitas coisas. É um grande desafio. Nós precisamos orar, precisamos conversar, precisamos debater toda essa matéria. Ok? Vamos orar? Pastor Luiz Felipe, eu orei no início da sua aula. Por favor, ore agora e clame a Deus que tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor avive a sua obra e o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê direcionamento, nos mostre aquilo que precisamos fazer. Vamos orar. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós chegamos à conclusão das 2 aulas de hoje e com os nossos corações, Senhor, compungidos,
contritos, humilhados, ó Pai, quedados diante da Tua presença, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de sermos Seus filhos, pela graça, Senhor, da adoção como filhos, e por termos sido inseridos, Senhor, no Teu plano redentor. Muito obrigado, porque não merecemos absolutamente nada disso, mas o Senhor graciosamente nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. E neste reino somos convocados e comissionados para a missão que inicialmente Jesus desenvolveu e agora está sob a responsabilidade da igreja, debaixo da liderança do Espírito, debaixo do poder do Espírito. Tudo que a gente tem aprendido aqui, Senhor, não é outra coisa senão aquilo que a Tua palavra nos ensina sobre a missão da igreja. Ó Pai, não queremos guardar rótulos, títulos, queremos guardar os princípios da Tua palavra que precisam ser aplicados na nossa vida diária, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos. A começar por nós, Senhor, transforme tudo que a gente tem aprendido aqui em um movimento, Senhor, de transformação, de aplicação, um movimento cultural, uma liturgia cultural nova, ó Pai, renovadora, transformadora, ó Pai, que a partir de nós o Senhor alcance outras pessoas, as nossas comunidades, nossos amigos, irmãos, pares, que sejamos instrumentos nas mãos do Redentor, instrumentos nas mãos do Deus missionário, do Deus que se importa em salvar pecadores e transformá-los em adoradores. Que eu e meu irmão aqui, que Senhor, específicas, sejamos fiéis no nosso compromisso contigo antes de qualquer coisa, porque fomos chamados pelo Senhor para o Senhor. E depois, Senhor, fiéis no nosso ministério. Ó Deus eterno, que essas palavras não caiam por terra, mas alcance o resultado para a qual, Senhor, têm sido ministradas, lecionadas, compartilhadas, Deus. Ó Pai, a alegria de ouvirmos, Senhor, o que o Senhor estará fazendo na vida de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, famílias, anciãos, igrejas inteiras, obreiros, a partir de tudo que a gente ouviu aqui. Nós não temos noção do alcance, do poder do Espírito Santo através de tudo que a gente tem ouvido aqui, Senhor, da Tua palavra. Nós não temos noção, mas nós pedimos, Senhor, nos permita participar disso. Nos permita fazer parte, Senhor, desse movimento, dessa ressurgência, dessa renovação cultural, em nome de Jesus. Nos faça uma igreja simples e discipuladora, para a honra e a glória do nome do Senhor. Abençoe os teus filhos e filhas, cure as enfermidades, dê uma noite de sono e paz. Abençoe os professores. Ó Pai, deste curso, deste treinamento. É o que eu te peço, é o que eu te oro. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Terminamos mais uma fase, é a primeira fase. Semana que vem, é o primeiro módulo, semana que vem a gente vai para o segundo módulo, falando sobre o Projeto Videira. Vamos falar sobre o que é o Projeto Videira e entrar nas convicções, na primeira convicção. Tá bom? Já na semana que vem. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, viu, irmãos? Os slides já estão no grupo, os vídeos eu vou colocar, o pastor Álvaro vai mandar aí o da menina também para eu colocar lá. Tá bom? Um grande abraço, irmãos. Depois eu mando a gravação.